É qual o horário da quarta-feira? Sem ser considerado atraso. Até o certo é até a terça seguinte, né? A terça? Eu passo o TP na quarta. Então você tem quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Pode ser até na quarta, então. Porque eu enviei todos até hoje na quarta-feira. Nossa, eu achava que o prazo era quarta. Todos que eu enviei na quarta. Pode ser, até na semana seguinte. Tá bom. Fechou. Tá, mãe. Beleza, obrigado. Tá. Valeu. Eu nem fiz o levantamento dos TPs, porque quando eu penso em fazer, começa a chegar um atrás do outro. Então, mas eu vou fazer e colocar lá no Moodle ou aqui mesmo no Teams. Estou preferindo pôr aqui no Teams, porque aqui não tem limitação de tamanho, você pode pôr filme, pode pôr coisas maiores, e lá no Moodle ele acha ruim de tudo. Beleza, professor. Espera aí que eu tenho que tirar o microfone aqui. Pronto. Então, vamos começar compartilhando a tela do PowerPoint da aula de hoje, que eu já coloquei no eu já coloquei. Cadê aqui? Aqui. Vocês estão vendo essa apresentação aqui? Sim, lubrificação por névoa. Isso. Em inglês é Oil Mist Lubrication. Vou no maximização aqui. Pronto. Olha, esse negócio aí de lubrificação por névoa é um sistema de lubrificação moderno e é de extrema eficiência. Entretanto, não é para qualquer situação. É um sistema em que implantar é muito caro e, portanto, não é toda empresa que tem que é viável colocar essa lubrificação por névoa, apesar de ser moderno, contemporâneo, eficiente, etc. Mas não é toda a empresa. Isso aí, basicamente, que usa com certeza é em refinaria de petróleo. Porque refinaria funciona um conjunto muito grande de bombas. E para a mesma bomba tem que ter uma redundância, tem que ter duas. Se estragar uma bomba, a gasolina que está no tanque fica travada lá. Então tem que ter sempre uma segunda alternativa para bombear combustível, né? Refinaria mexe muito com combustível. Então é um sistema interessante que é importante vocês, como engenheiros, saber que existe isso. Tá? Na verdade, esse negócio foi desenvolvido lá em 1930. Eu falei que era moderno, mas é antiga a concepção do sistema. E quem fez isso foi a SKF, que foi um fabricante de rolamentos. Esse negócio chegou lá nos Estados Unidos em 1948. Inicialmente na indústria de siderúrgicas, né? E aí ele é basicamente utilizado para rolamentos de alta velocidade. E depois dos anos 70, que começou a ser introduzido nas refinarias de petróleo. Hoje, praticamente todas as refinarias no mundo inteiro usam esse sistema aqui, porque, como eu falei, tem muita
uma quantidade muito grande de bombas que não podem falhar, né? Mesmo tendo redundância. E esse sistema é ideal para bombas, motobombas. Nós vamos ver ali. E como é que foi? Como é que funciona esse lubrificação por névoa? Lá no início, em 1940, o processo deles é uma espécie de tubo Venturi. Então, o ar é bombeado por um tubo, tem uma estricção de seção. Nessa estricção de seção, a pressão é menor, então ela chupa o óleo de um reservatório e o ar passando em alta velocidade pulveriza esse óleo em gotículas. Tem um anteparo ali, que as gotinhas maiores batem no anteparo e caem de volta no reservatório, e só prossegue nessa tubulação partículas bem pequenas de óleo lubrificante misturado com óleo. Esse sistema já está obsoleto. Agora, nos anos 2000, inventaram esse gerador Vortex, que foi uma inovação em relação à situação anterior. Também tem um reservatório lá e entra o ar seco, filtrado e pré-aquecido, quer dizer, não tem umidade nenhuma. Esse ar entra aqui pelo lado direito, na tubulação, em alta pressão, e passa por essa câmara Vortex, e ela direciona o ar para o centro, então forma um redemoinho de óleo ali, ó. E tem um tubo aqui que puxa o óleo lá de baixo do reservatório e coloca o óleo ali no centro desse vórtex. Então, isso faz com que, nesse giro, o óleo fique em pequenas gotinhas também e preenche todo esse amarelo aí, ó, já é a névoa de óleo. Tem também um defletor, um anteparo, as gotinhas maiores batem nesse anteparo e caem lá de volta no óleo. E as menorzinhas seguem com esse fluxo aí de ar. Agora, olha a diferença entre o sistema antigo de tubo Venturi, que está em vermelho nessas curvas aqui, e o sistema em azul, que é esse Vortex mais moderno. Aqui embaixo, nesse gráfico, é o tamanho da gotícula. Eu estou falando gotícula pequenininha, mas para que isso funcione mesmo, as gotinhas têm que ter de 1 a 5 micra de tamanho. Lembra da aula de óleo hidráulico? Partícula de 5 micra, você nem enxerga. Mas lá era partícula contaminante. Aqui é a gotícula de óleo. É nessa ordem de grandeza. Por quê? Se essa gotinha for acima de 6 micra, ao longo desse tubo, desse caminho que ela faz, ela acaba precipitando. E as gotinhas de até 5 micra não precipita, ela vai embora com esse fluxo de ar e segue a distâncias de até 180 metros. Então, pode ter um equipamento a 180 metros que chega a essas gotículas em suspensão no ar. Então, é coisa pequena. Já a do tubo Venturi, ela tem metade das gotículas são maiores do que 6 micra. Então, uma grande parte precipita ao longo do caminho. Já as do Vortex, né, a maior parte delas são menores do que 5 micras. Então, garante-se que quase todas vão chegar, só as maiores mesmo é que precipitam, nos dois casos. Então, é coisa pequenininha. Vocês estão vendo que nessa disciplina de lubrificação nós estamos entrando num mundo microscópico, né? Porque
São coisas que a gente não enxerga. A gente enxerga até 40 micras. Lembrando que o fio de cabelo tem 80 micras, o diâmetro dele. Então, a definição desse lubrificação por névoa, né, é um sistema que, por meio de ar comprimido, o óleo é pulverizado em forma de névoa após passar por um defletor. Somente as partículas microscópicas são sopradas para tubos alimentadores que levam essa névoa para os equipamentos que têm que ser lubrificados, mancais, engrenagens, rolamentos, etc. Então, está aqui um outro esquema, né, mostrando aí como é que funciona esse vórtex, né, para produzir essa névoa, mas a figura o slide seguinte mostra isso. Olha aqui, o ar não tem peça móvel, não tem manutenção esse negócio, não estraga, não tem, o ar entra em alta pressão, filtrado, pré-aquecido, e esse formato aí desse vórtex faz ele girar ali, ó, e lá, e no fim desse cone, ele puxa o óleo que está ali, passa em gotinhas, etc. Então, e segue na tubulação. Então, charmosa de BH. E por lá tem um quartinho bem legal, com 3 ambientes, comando individual e comida boa. Nós somos no esquina. O BM estava assistindo outra aula, né? Então, vamos adiante. Então, é um sistema confiável, né? Não tem partes móveis, não tem manutenção, e a mistura é limpa de óleo e ar comprimido. Sai seco, em alta pressão, e a temperatura a 16 graus. Esse é o aparelho maior. Tem modelos menores para indústrias de menor porte, mas esse aqui, em geral, é o que põe em refinaria. É dentro dessa máquina que tem aquele vórtex. É lógico que tem que ser alimentado com ar comprimido em alta pressão. Esse ar tem que ser filtrado, então pode entrar poeira com ar. Tem que ser livre de umidade, então tem que ter um pré-aquecimento, né? E tem que ter, e aí é o problema, porque essas refinarias foram feitas... Só um minuto aqui, gente. Vocês estão ouvindo um eco? Não, professor. Tá não, professor. O áudio está bom. Tá bom? Então tá. Então é o seguinte, esse sistema é que é instalado nas refinarias. Só que a refinaria foi construída, não tinha esse negócio. E tinha esse monte de bombas aí dentro da refinaria. Então tiveram que fazer uma adaptação. Instalar essa linha de tubulação aqui, ó, tudo padronizado também, tem o diâmetro certo, e com ramais. E um detalhe, essa linha, ela não pode ficar na horizontal certinha, não, porque senão a gotícula que precipita... Espera que tem um querendo entrar aqui. E alguém autorizou esse moço a entrar? Alô, um câmbio. Acho que autorizou aqui, professor. Então tá bom. Vocês também podem autorizar, né? Não tem que ser eu, não, né? Pois é, só pode ficar tranquilo aqui se eu estiver autorizando. Pessoal. Beleza. Eu não sei porque tem uns que tem que autorizar e os outros entram sozinhos. É porque quem está logado na conta do Teams, professor, entra direto. Quem não está, aí tem que pedir autorização para entrar, entendeu? Entendi. Bom, enfim, essa tubulação não pode ser na horizontal certinha, porque a gotícula que precipitar, ela tem que ter uma pequena inclinação, tá, para direcionar esse fluxo. E dessa tubulação tem que sair ramais para cada equipamento. Veja bem que uma bomba tem um motor que tem 2 mancais, biapoiado, o eixo do motor,
E tem a bomba d'água, propriamente dito, o rotor da bomba, que também tem 2 mancais. Então, tem que ir ramalzinho, e isso foi adaptado, porque originalmente ela não foi construída assim. As modernas já vêm no projeto isso aí. Isso aqui é uma adaptação. E, além de ter esses ramaizinhos que vão para cada lugar que vai lubrificar, ainda tem que ter um purgador em cada local, porque o ar continua entrando, vai indo esse óleo em gotículas, cai lá no fundo, então tem que ter um purgador para tirar esse óleo. Então, uma parte grande desse óleo você recupera também. Aqui umas fotos mais nítidas, a outra estava meio embaçada, e aqui uma foto real desse sistema, com esse monte de tubulação aí que vai para todos os pontos a serem lubrificados. Isso é muito típico de refinaria de petróleo. Primeiro, são empresa que tem muito recurso, porque não é barato um negócio desse. Bom, agora, veja bem, isso aqui eu estou repetindo, já devo ter falado em outras coisas, em outros momentos isso aqui para vocês. Por que não pode ter água no óleo lubrificante? Veja bem, tem 3 colunas aqui, ó. A da primeira, a baixinha aqui, tem 400 ppm de partes por milhão de água. Isso reduz a vida útil do rolamento a 44%, menos da metade da vida útil, se tiver 400 ppm de água no óleo. Se tiver 100 ppm de água no óleo, até aí ainda está segura a vida útil prevista para o rolamento. Mas se tiver só 25 ppm de água, você mais que dobra a vida útil do rolamento. Na verdade, tem a conta aqui, ó, multiplica por 6 a vida útil. Então, se ele ia durar 10.000 horas, dura 60.000 horas. Por isso que o ar tem que ser seco, e filtrado, etc., não pode ter água, de jeito nenhum. A água não é bom para lubrificar. Então, veja bem, olha esse número aqui, ó. Essa lubrificação por névoa, a proporção de óleo e ar é 1 parte de óleo para cada 200.000 partes de ar. Então, vocês imaginem, por exemplo, uma bolinha de ping-pong cheia de óleo. Uma bolinha de ping-pong. O resto é 200.000 bolinhas de ping-pong cheia de ar. Quer dizer, se você vê a mistura, você só vê ar. Ainda mais que as partículas são de 1 a 4 micras, as partículas de óleo lá, então você nem vê. Parece que é só ar que está passando na tubulação lá. Né? Como ele é bem diluído aí, ó, não é inflamável, né? Não pega fogo, isso é bom, não tem questão de segurança. Pode ir até 180 metros de distância, né? Ela não é inflamável, mas tem um problema, aquelas tubulações não pode ter vazamento para a atmosfera, hein? De jeito nenhum, porque aí você está poluindo o ar. Os críticos a esse sistema alegam isso. Se vazar, está poluindo o ar. E a gotinha muito pequena de óleo vai ficar no ar ali, o pessoal respirando aquilo. Então, os críticos falam isso. Mas se for bem feito, não tem vazamento nem nada. Aí, essa névoa segue naqueles tubos horizontais e depois desce por ramais. Na ponta desse ramal, já dentro do equipamento, dentro da bomba, dentro de um redutor, já lá dentro do equipamento, você pode pôr terminais. Então, tem vários tipos de terminal. Por exemplo, tem um terminal
que produz, quando essa mistura chega lá dentro do equipamento, produz uma névoa também dentro do equipamento. Tem outros, se você trocar o bocalzinho lá no final, faz um esguichozinho. Por exemplo, você pode fazer isso e direcionar esse esguicho em cima, exatamente no engrenamento de duas engrenagens, que aí lubrifica lá na hora que elas estão engrenando mesmo. Ou um biquinho lá que condensa o óleo, então ele vai pingando em gotinhas, que serve, por exemplo, para mancagem de deslizamento, barramentos de máquinas operatrizes, etc. Então, você pode ajustar no ponto final qual tipo de lubrificação você quer. Aqui um exemplo, ó, de névoa ele produz uma névoa mesmo, atomização direciona e condensação cai gotinhas. Aqui um outro exemplo, né? Aqui está dizendo também que é muito eficiente. De fato, é muito eficiente. Eu vou mostrar alguns números para vocês, vocês vão ficar impressionados. Né? Isso é como se fosse um gás. É ar com gotinhas pequenas de óleo. Funciona como se fosse um gás. E, então, ele é econômico, porque gasta pouco óleo. Isso, em parte, é verdadeiro. Na hora que a gente for ver números, vocês vão ver que eu mesmo imaginava que a economia fosse muito maior, mas não é tão. Mas já qualquer economia em termos de... ele gastava 10 tambores de óleo lubrificante por mês para lubrificar todo mundo. Com esse sistema, em vez de 10 tambores, vai gastar 7, 6 tambores. É uma economia, mas como é gotinha, 1 para 200 mil, imaginei que quem gastasse 10 passava a gastar um tambor só, de tão econômico que era. Mas não é lá essa economia, não. Mas funciona. Por outros motivos, ele é vantajoso. Aqui, mais exemplos desses terminais aí podem ser colocados no final desse sistema. Aqui vem a pessoal que faz a crítica. Olha, não pode ter vazamento. Se tiver vazamento, é porque está poluindo o ar. Aí é problema. Então, a turma ecológica fica de olho nisso aqui. Então, como as gotículas são bem pequenininhas, elas entram lá dentro do equipamento, faz uma névoa ali, já, por exemplo, dentro de um redutor. E entra em tudo quanto é cantinho dentro do redutor. Dentro dos rolamentos, nas engrenagens, no ponto de engrenamento. A engrenagem está engrenando e já tem gotinha lá dentro, já tem névoa lá dentro. Então, a eficiência é muito grande. E tem um outro detalhe, que como é injetado ar comprimido dentro de um redutor, por exemplo, a pressão lá dentro fica maior. Então, acaba problema de contaminação externa, porque não entra nenhum contaminante externo. A pressão lá é maior, é mais fácil sair do que entrar. Então, uma outra vantagem, né? A pressão alta lá dentro do equipamento não deixa nada entrar dentro do equipamento. Né? Então, apesar daqui estar dizendo que é econômica, porque usa uma quantidade muito pequena de lubrificante, etc., mas é economia, mas não é tão pequena assim, não. Né? Como entra um jato de ar lá dentro, ajuda a refrigerar as partes lubrificadas, os mancais, os redutores, as engrenagens. É como se você estivesse soprando o tempo todo dentro, lá internamente no equipamento. E, de fato, você pode fazer medidas, nós vamos ver esses números todos aí, você baixa a temperatura média do equipamento. Então, se ele funcionava a 100 graus Celsius,
passa a funcionar a 75, 70 graus Celsius. Só essa diminuição de algum tanto de temperatura já melhora a vida do equipamento. E isso é um resultado mensurável, né? Porque se você pegar uma empresa, uma indústria, uma planta industrial que não usava isso antes, depois pegar a mesma planta usando e comparar a quantidade de rolamento que trocava antes, diminui muito. Aí diminui bastante. Quer dizer, multiplica 3, 4, 5, 6 vezes a vida do rolamento. Então, o rolamento que ia acabar estragando, ele ainda vai durar muito tempo. Então, e uma série de outras coisas, aquele que vocês aprendem lá em manutenção, tempo médio entre falhas, também aumenta enormemente, porque não falha mais. Você para de quebrar. Inclusive, tem casos em refinarias, né, que eles desativaram aquelas equipes de plantão, de manutenção, que ficava lá de noite, 24 horas por dia. Quebrou uma bomba, eles corriam lá para arrumar. Quebrou um negócio, eles corriam lá para arrumar. As coisas passaram a não quebrar mais. Então, isso é uma outra economia também. Não precisa mais daquela equipe de manutenção o tempo todo lá disponível, que para de ter problema de manutenção. Impressionante. Né? Já comentamos isso aqui, né? Como se estivesse soprando, então refrigera também. Baixa a temperatura de operação dos equipamentos, etc. Né? Aqui, ó, o número ele colocou, em 15%, em média, cai a temperatura de operação no mancal de rolamento. Né? O coeficiente de atrito cai também, porque o óleo, a lubrificação ideal. O óleo vai entrar em qualquer cantinho que tiver no equipamento, coisa que fosse graxa, um óleo viscoso, líquido, talvez não atingisse os lugares que deveria atingir. Aqui não, é uma névoa de óleo lá dentro do equipamento. Então, reduz o coeficiente de atrito, que é uma perda de potência, o atrito. Então, o cara economiza até energia elétrica, vai aparecer aqui, ó. Economiza em até 90% os reparos por falhas de lubrificação. Ou seja, falhava 10 equipamentos por mês por causa de problema de lubrificação. Passa a falhar só 10%. Reduz 90%, só um que quebra por mês. Se quebrava 10, agora só um de problema de lubrificação, né? Diminui muito. Acaba contaminante no rolamento, a vida útil do rolamento porque é a mesma coisa que a gente viu na aula lá de sistema hidráulico. Se caiu um fragmentozinho entre o rolamento e a pista do mancal de rolamento, dá uma arranhadinha na esfera, na pista. Como aquilo o tempo todo rodando, toda hora aquele arranhadinho tem uma esfera passando por cima dele. Aí, aos poucos, ele vai progredir naquela trinca. É um problema da fadiga. Então, como é tudo limpíssimo lá dentro e não entra poeira de fora, elimina essa contaminação, né? E aumenta em até 6 vezes a vida dos mancais de rolamento. Quer dizer, por isso é que é um sistema contemporâneo, importante, e que nem todas as empresas é viável adotar esse tipo de sistema. Tem esse sistema de menor porte também, mas ele tem essas aplicações muito específicas. A refinaria não tem conversa. E, lógico, uma planta industrial que for ser montada do zero, aí vale a pena implementar isso. Porque adaptar uma planta antiga para esse sistema exige adaptar cada equipamento. Aonde tinha um cárter com banho de óleo, etc., tem que tirar esse cárter, isolar tudo para não ter vazamento e injetar essa névoa ali dentro, né?
Eu falei aqui, ó, até energia elétrica o sujeito reduz o consumo. E aqui ele fala em redução de 75% do lubrificante. Não é tanto assim, não. Pelos números que nós vamos ver, reduz bastante, mas não tanto assim, não. Eu imaginava que fosse esse tanto mesmo. Aqui nós estamos... Oi. O sistema de lubrificação por névoa, normalmente, ele é responsável por lubrificar mais de um equipamento, correto? Sim, muito. Só é viável uma quantidade grande. Então, a minha dúvida é o seguinte: para que seja possível a implantação desse tipo de sistema, os equipamentos que serão alimentados pela lubrificação por névoa precisam ter a especificação do mesmo lubrificante, senão não faz sentido, né? Se eu tiver dois equipamentos que utilizam lubrificantes diferentes, eu já não consigo implantar o sistema. É correto esse raciocínio? É, em parte, porque ele é basicamente... Você lembra quem inventou isso foi a SKF. Né? É basicamente para lubrificar mancal de rolamento. Básico. Lubrifica engrenagem, redutores também, mas é basicamente o mancal de rolamento. Ok? É o exemplo aqui que está nessa figura aqui agora. Isso aqui é o corte de uma bomba rotativa aqui, ó. O motor está do lado esquerdo e aqui do lado direito, onde entra o líquido a ser bombeado. Não? Então, tem um mancal duplo do lado de cá e um mancal simples aqui. E essa caixa era uma caixa... esses mancais eram lubrificados a banho de óleo. Ou seja, tinha um nível de óleo. O nível de óleo ia até um pouco abaixo do eixo aqui, ó, porque você não precisa submergir o rolamento todo no óleo, não. A parte de baixo, se ele passar no lubrificante, já leva o lubrificante para a parte de cima, no giro do rolamento. Então, aí você tem que adaptar isso aqui, tirar o dreno que tinha aqui embaixo, tirar o bocal de enchimento e adaptar para receber essa tubulação que vem trazendo essa névoa. Então, a névoa entra aqui dentro, ó, e alta pressão ali dentro, ó. Fica alto, não entra contaminante externo, por canto nenhum. É mais fácil sair do que entrar, né? E aqui, ó, embaixo, tem um purgador que coleta o excesso de óleo que vai se decantando lá no final, ó, e joga para esse recipiente aqui, ó, que tem um registro de tempos em tempos, passa o sujeito recolhendo esse óleo aqui, né? Agora, aqui dentro, o que lubrifica é a névoa aqui dentro. Para tudo quanto é lado aqui tem névoa de óleo, né? Numa refinaria, são 300, 400 bombas dessa que tem. Então, não é trivial adaptar todas para isso aí, não. Tem que ir sendo feito aos poucos, né? Agora, é uma vantagem. Há outro, por cárter de óleo, né? O sujeito tinha que ir lá conferir o nível o tempo todo em cada uma dessas bombas. Se tivesse a nível baixo, tinha que completar o óleo. E em que ele abre para completar, já cai sujeira, já contaminou o óleo, que já contaminou o rolamento ali, já um grão de areia já arranhou uma pista. Aqui não entra nada aqui dentro. Essa é uma vantagem disso. Aqui já um caso prático aqui, ó, a bomba lá, chegando a tubulação dessa névoa, e aqui o purgador, né? Que recolheu o resto do óleo. Então, aqui está um circuito, ó, completo. Ali o vórtex, o gerador da névoa, tem um banco de compressores de alta pressão, tem filtro, aquece esse ar para tirar a umidade, gera névoa. Essa névoa vem na tubulação e essa tubulação tem vários ramais. Cada um vai lubrificando um equipamento ao longo do caminho dele. E podem usar aqueles conectores, terminais diferentes, em função de cada aplicação, né? Bom, tem desvantagem também, né? Primeiro, comprimentos enormes, tem que montar toda aquela estrutura de tubulação,
tem que chegar em cada equipamento que vai ser lubrificado, né? Tem que adaptar o equipamento, tem que ser fechado, não pode ter, tem que, onde tinha dreno, onde tinha bocal de enchimento, tem que tudo fechar para não, tem que ser um ambiente totalmente fechado, né? Outra coisa também, quanto mais fino o óleo, ou seja, quanto menos viscoso, né, melhor, porque aí ele vai se transformar em gotinhas mais facilmente. Um óleo muito viscoso, um óleo grosso, já teria uma dificuldade maior. Então, aqui a tendência é usar um óleo menos viscoso, ou mais fino, né? E tem também que ficar, tudo controlado, é um sistema todo fechado e controlado o tempo todo. A temperatura da ar de entrada, a temperatura do óleo, pressão, vazão, tem sensor, tem que ter sensor nela toda. Até porque tem que ter um alarme lá, né? Você deixa as 300 bombas funcionando e por algum motivo entope alguma coisa e as bombas vão funcionar sem lubrificação e, de repente, você que não queria que estragasse nenhuma, estraga as 300 de uma vezada só, né? Então, tem que ter todo esse sistema de controle para esse tipo de sistema de lubrificação por névoa, né? Tem que ter aquecedor de ar, aquecedor de óleo, termostatos, etc., né? Aí e tem a preocupação ecológica, não pode gerar, não pode vazar, porque se isso for para o meio exterior, é poluição, é um ar cheio de gotinha de óleo, né? Tanto é que quando instala isso, corre esse risco aqui, ó, do pessoal que trabalha lá em volta dessas tubulações, fala, não, eu quero ganhar um tal de, acho que é periculosidade. O cara aumenta um tanto bom do salário do sujeito que ganha isso. Ó. Adicional de insalubridade, quer dizer, não é periculosidade. Adicional porque tem uma portaria que define o que é perigoso, o que não é perigoso. Então, tem esse porém também. Pode o pessoal que trabalhar em volta requerer essa adicional de insalubridade aí, ó. Por quê? Se o cara inalar essa névoa, né, aquilo vai para o pulmão do sujeito, né, pode atingir a corrente sanguínea, o contato com a pele. Embora a concentração é tão pequenininha nesse negócio, eu já vi mecânico lavando a mão no óleo lubrificante, tá a mão suja, enfia a mão no óleo, passa assim, mas não pode. O contato com a pele, essa névoa pode atingir a pele do sujeito, dar irritação, feridas, etc., né? E tem aqui o limite de concentração máximo permitido, ela é 5 miligramas por metro cúbico, né? Essa NR15 que define isso. Nos países desenvolvidos, esse limite é bem menor. Teve de 1 a 3 miligramas por metro cúbico já é insalubridade. Então, está aqui os problemas que podem dar, etc. Mas, como é uma concentração muito pequena, para o cara se envolver num negócio desse aí, ele tem que aspirar isso, né? Mas tem esse problema. Enfim, dá problema de saúde, etc. Aqui, ó, basicamente, esse sistema, eu já comentei aqui, é mancal de rolamento, que gira em alta velocidade. É a aplicação importante, né? Então, o mancal de rolamento ele tem que ter a quantidade certa de óleo, e essa névoa produz isso, né? Porque se não for névoa, se for banho de óleo, o sujeito pôr mais óleo do que o necessário,
o próprio óleo representa uma resistência ao movimento. Aí eu gosto muito do motor do meu carro, eu vou encher o óleo até lá em cima na vareta, para ele ficar bem lubrificado. Pior, aí prejudica o motor. Não pode ter excesso de óleo, porque o óleo passa a ser uma dificuldade, representar uma dificuldade ao movimento. E aí vai agitar o óleo e a temperatura aumenta. Então, até pior ter muito óleo, né? Falta de óleo também não pode, porque aí desgasta o mancal, ele aquece e diminui a vida dele, acaba a vida dele. Mas aqui, essa tabela aqui é mais interessante, porque ela tem a diferença entre o sistema convencional de lubrificação manual, que o lubrificador tem que ir em cada equipamento, completar nível, etc., e esse sistema por névoa, né? Então, vamos lá. O primeiro, os dois atendem, né? O segundo é um sistema automatizado. É um sistema automatizado, lubrifica tudo automaticamente, né? O manual não, o cara tem que ir lá o tempo todo, em todas as máquinas. É uma lubrificação centralizada, lava os rolamentos, elimina totalmente a impureza. O sistema manual não. Esse é batata, fica tudo limpo, não tem contaminação, né? O lubrificador nem precisa estar presente. No caso da manual, ele tem que estar presente. O outro nem precisa ir, ele fica só controlando os sensores, né? E fica tudo sendo lubrificado automaticamente, né? Diminui a rotina de manutenção, elimina sistemas de resfriamento de água, porque o próprio jato de ar com óleo é um resfriador também, né? O consumo de energia reduz também, já que reduz o coeficiente de atrito, que é muito bem lubrificado, olha lá, dá de 2% a 5% de economia de energia, né? Agora, olha isso aqui, redução do consumo de óleo. Fala 85%, mas não é, mas é bastante, né? Redução das falhas por falta de lubrificação, reduz 90% as falhas. É impressionante a eficiência do negócio. Resfria os rolamentos em até 15%, diminui a temperatura. A taxa de retorno estimado, quer dizer, a refinaria gasta um dinheirão para implementar isso. Mas o que ela economiza de outras coisas, em 2, 3 anos, ela paga o que... Começando pela dispensa da equipe de manutenção que fica de plantão, não precisa mais, né? O nível de vibração reduz 30%, não precisa ficar monitorando os rolamentos, o selo da bomba reduz em 35% a falha de selo de bomba, aumenta a segurança das pessoas, da instalação, porque o negócio nem é inflamável, o óleo já é inflamável, né? Então, é muito benefício se você for comparar esses dois, mas não é para qualquer empresa, né? Como é que você justifica economicamente a implantação de um sistema desse centralizado numa refinaria? Isso também pode ser colocado em empresas de usinagem, né? Aí já não é para lubrificar mancal de bomba, é para usinagem mesmo. Então, resfria as peças também, ajuda a eliminar o cavaco na hora da pressão do ar, e tudo, mas tem que ser uma máquina fechada, né? Porque tem que pulverizar lá na peça. Bom, então aumenta a confiabilidade, cai a falha nos rolamentos, cai a falha em selo de bomba, cai muito, né? Nos rolamentos dos motores, aí passar, já que vai lubrificar aqueles rolamentos da bomba, o motor tem 2 rolamentos lubrificados a graxa. Vamos pôr isso lá nos rolamentos dos motores também. Ali fica tudo lubrificado a névoa, né? Tudo automático, reduz o consumo de energia, a manutenção preventiva e preditiva também
A equipe de reserva acaba com elas, né? Resfriamento de água não precisa, o próprio névoa é um resfriador. Consumo de água que havia antes para fazer resfriamento, elimina isso tudo, né? Então, uma refinaria ela tem que atender a demanda, né? Ela tem que atender. Aí, se falhar um equipamento e ela fala, ô, gente, infelizmente falhou o setor nosso aqui de fabricar gasolina, nós não vamos fabricar até arrumar o negócio. Não pode. Tem que ter... a empresa tem que ter confiabilidade, senão ela fica manchada no mercado. Uma hora tem, uma hora não tem. Então, por isso que essas bombas todas têm redundância, né? Então, pode perder um cliente, não vai dar para me entregar a gasolina ou o diesel, pode perder um cliente, aí outro produtor toma o mercado do sujeito, perda na imagem, né? Quando quebra o equipamento, dá problema de qualidade, a gasolina não sai perfeita, tem que voltar com essa gasolina para trás para poder refinar de novo, porque elas são fora da especificação. Então, é ruim quebrar equipamento, não só numa refinaria, mas em qualquer empresa. Esse sistema acaba com esse tipo de problema, né? Então, a questão da segurança na refinaria é muito séria. Se você for lá na Regap, aqui Gabriel Passos, aqui em Betim, você chegar, parar o carro e sair, tem que parar o carro de costa. Porque no caso daquilo lá pegar fogo, você já entra no carro e já vai embora. Você não vai ficar fazendo manobra para sair, não. Então, é muito seguro uma refinaria, né? Então, numa planta industrial que tem muita bomba, né? O principal problema é a falha nos rolamentos. Ou seja, tem que trocar o tempo todo o rolamento de bomba. Então, você economiza em até 90% os custos com essa troca de... Você gastava 100 mil por mês, passa a gastar só 10 mil. 90% de economia, né? Na troca de rolamento. Isso é comum, numa indústria de grande porte, o tempo todo trocando rolamento, porque o rolamento tem vida útil. Então, vai chegando um ponto, começa a superaquecer, a fazer muito ruído. Aí, de cara, eles já sabem, aquele rolamento ali está estragando, tem que trocar. Então, reduz muito. Aqui está falando na metade em tudo. Aqui, esse cara está falando que cada 10 dólares que custa uma falha no rolamento, isso é um estudo que esse cara fez, custa 4.600 dólares para trocar, porque aí para a máquina, já tá custando isso. Aí tem que desmontar a máquina, tem que comprar o rolamento novo, nem sempre o rolamento é de prateleira. Esse rolamento nós vamos fabricar ainda. Aí a máquina fica parada. Então, tem o tempo da equipe de manutenção lá trabalhando, um plantão de madrugada, tudo é hora extra e tudo. Vai aumentando, para trocar não é barato. Um rolamento custa 10 dólares, no fim o cara gasta quase 5 mil dólares para trocar aquele rolamento. Selo de bomba também. É uma empresa que tem 300, 400 bombas, o custo para trocar esses selos, aquilo que veda a bomba, né, é grande, né? Então, esse sistema, né, ele reduz a falha desses selos de 30% a 50%. São números gigantescos mesmo. Por isso que é importante que vocês, mesmo que não forem trabalhar numa refinaria, que vai ter isso,
Mas é importante que vocês, como engenheiros mecânicos, saibam que existe essa alternativa aqui e que ela pode ser adaptada para empresas de menor porte, tem vantagens, tem desvantagens também, o custo de implantação é alto, mas é importante que você saiba que isso aqui é um sistema realmente revolucionário, né? Aonde que está aqui? O selo da bomba está aqui, ó, mostrando aqui embaixo. Esse é o mesmo caso ó, do outro. Ó, lá. Tem uma caixa de mancais aqui, ó. Tem um dreno aqui embaixo, um bocal de enchimento e tudo. Aí adapta isso aqui tudo para essa lubrificação por névoa, né? Agora ele está falando aqui o rolamento não daquela bomba que eu mostrei, mas do motor que gira a bomba. Normalmente, o rolamento de motor é lubrificado a graxa. E tem prazos gigantescos de troca, né? Nós temos casos que você troca de ano em ano, de 5 em 5 anos. Você vai desmontar o motor e lubrificar o rolamento com graxa nova, né? Muitos anos. Então, a graxa é usar, mas você pode adaptar isso também nesses dois rolamentos do motor, né? Reduz de 90%, não, que é praticamente 100%. Quando você tira a lubrificação, a graxa no motor e põe a lubrificação na névoa, a falha reduz 100%. Não falha mais. Essa que é a verdade. Economiza energia, torque melhora do motor. A graxa tem problemas, né? Retém poluentes, resseca, endurece, etc. E esse sistema não. Ele também é muito usado para lubrificação não só de bombas, mas turbinas. Então, a lubrificação de turbinas é muito eficiente com esse tipo de lubrificação também, né? Reduz, no caso de turbina, 75% dessas falhas, né? Eu já comentei isso aqui antes com vocês. Vocês têm que ficar atentos, porque lá fora, no mercado de trabalho, o responsável pela lubrificação de uma empresa, normalmente, não é sempre, não, é o porteiro da empresa, nada contra os porteiros, mas é o cara que está lá, porteiro, interessado, fica lá de olho e tudo. Vamos dar uma chance para esse cara, vamos pôr ele como lubrificador. Quer dizer, o sujeito acha que é uma função trivial, mas não é. Ele tem que receber uma capacitação. Mesmo quando vocês chegarem para trabalhar no local e já tiver a equipe pronta, uma providência importante para você tomar é solicitar ao RH da empresa que forneça cursos de capacitação para a sua equipe que trabalha lá com lubrificação, né? Ele tem que aprender que ele não pode deixar cair uma sujeira, não pode deixar uma tampa aberta, não pode usar um vasilhame sujo para transportar óleo até o equipamento. Ou seja, tem que dar uma qualificação para o sujeito, para ele ter consciência do que ele faz. Em geral, não tem. Em geral, não tem, né? O consumo de óleo por derramamento, né? Poluição, degradação, cai, porque não tem derramamento de óleo. Gotículas de óleo. Economia ecológica. Então, aqui ele fala que aqui até a favor da ecologia, já que não tem depósito de óleo em cada equipamento, então evita aquele problema de derramar óleo, vazar óleo, trincas, vazar óleo no equipamento, né? Ele, então, reduz o atrito. Com isso, você pode mensurar, inclusive, uma economia de energia elétrica. Nos exemplos que eu vou mostrar aí,
Tem, né? Então, quando você põe um sistema desse, implanta um sistema desse, você tem que fazer uma revisão dos programas de manutenção, que passa a ser outro horizonte, né? Outro horizonte. A própria manutenção preditiva, preventiva, isso não precisa de mais nada disso. O negócio já dura uma eternidade. Equipe de reserva pode dar o aviso prévio para todo mundo, que não precisa mais, né? Alta temperatura é ruim para rolamento, né? Então, por isso é que esse negócio é bom, porque no caso de lubrificação convencional, é preciso ter um sistema de refrigeração por água. Se você põe esse sistema, você pode tirar esse negócio de refrigeração. O próprio jato de ar, né, névoa de óleo, resfria o equipamento. Então, economiza água, sistema de refrigeração, etc. Então, o consumo da água de resfriamento também, que às vezes são volumes grandes de água para circular, elimina aquilo tudo. Ecológico também. Aqui um caso de uma refinaria, né? Quando eles implementaram esse sistema, o que eles esperavam de ter de redução, né? Então, a disponibilidade da planta aumenta, quer dizer, o equipamento não estraga, ele fica disponível mais tempo, aquele tempo médio de falhas aumenta, então ele fica mais disponível. Uma redução de 370 mil dólares. Energia elétrica, 150 mil dólares. Aquela água de arrefecimento que não precisa mais 150 mil dólares. Em manutenção, 600 mil dólares. Isso é uma estimativa dos caras. Racionaliza o lubrificante, 30 mil dólares. Tudo automatizado. Redução da carga organizacional. Aqui não falo o total, mas é uma redução, é um plano desse que eles fazem na hora de implementar um sistema desse, né? E, como eu falei, não existem só sistemas grandes para refinaria. Os grandes da refinaria, esse de 1000 BIs. BIs é bearing inch, quer dizer, por polegada de rolamento. Então, no caso de 1000 BIs, você pode lubrificar até 50 bombas, né, e 240 pontos de lubrificação dos motores. Mas tem sistemas menores aqui, ó, de 500, 300, vai até 40. Então, uma empresa de menor porte que desejar implementar um negócio desse, em geral, na época que ela está sendo construída, projetada, e, eventualmente, vocês fazendo parte de uma equipe que tem parte do princípio, projeto de uma planta industrial, você já pode sugerir, olha, vamos colocar um negócio desse aqui que é muito bom, eficiente, etc. Lá, ali aparece agora lá lubrificando os rolamentos do motor elétrico também. Ó. Um ramal sai para lubrificar o motor elétrico. O outro ramal para lubrificar os mancais da bomba. No caso da refinaria, é o principal equipamento, né? Aqui essa empresa, Lubrimist, é uma empresa, está colocando aqui nessas feiras de mecânica, tinha um stand deles lá, ó, mostrando o tal equipamento aí de Vortex. Aí ele comparando, aqui mostra o óleo, o sistema de óleo por cárter. Veja bem que logo abaixo do eixo ali, ó, é o nível do óleo. Ele fica na metade do diâmetro da esfera do rolamento. Não precisa submergir tudo, não. Aquele é o nível certo, né? Isso é um sistema que pode dar muito
contaminação, na hora que o sujeito vai pôr o óleo, poeira que entra, etc., né? Aumenta a temperatura de operação. Esse aí é o sistema convencional, que é usado em tudo quanto é canto, né? Porém, aqui, a mesma, por salpico, aqui o nível de óleo pode ser até mais baixinho, porque tem um disco aqui no meio do eixo. O motor de combustão interna tem esse negócio aí, por salpico. Que tem umas mãozinhas, um ressalto, na verdade, na biela, que na hora que passa dentro do óleo, joga o óleo para cima. Aqui também, esse disco aqui, ele mergulha no óleo e vai jogando o óleo para cima, para fazer uma névoa de óleo ali, lubrificar esses rolamentos todos. Mas não é a mesma coisa da névoa de óleo, porque a névoa injeta em alta pressão, aí é pressão normal. Aqui a bomba já adaptada para esse sistema, né? O tubo principal, né, o que leva aquela tubulação comprida, lá é tubo de 2 polegadas galvanizado. O ramal que sai, que vai para cada equipamento, já é um tubo de 3/4 de polegada. Então, chega lá no equipamento 3/4. Aí depois vai um menorzinho que vai ligar aquele terminal lá dentro do equipamento, né? Então, tem o dreno aqui embaixo, né, que vai purgando o óleo, e tem um recipiente ainda que recebe esse óleo. Elimina anel pescador. Ficar conferindo nível, não precisa mais conferir nível. Mesmo porque, se ele for conferir, não tem nível nenhum. Ali fica só ar. Ar com gotinhas de lubrificante, né? Aquele visor de nível, não precisa mais daquilo. Não precisa do cara aí também, em cada equipamento, conferir esse nível, né? E tem que ter esse tal coletor aí depois. Ó. O coletor tem um nível de óleo, para o cara ver. Esse tubo curvo aí é um suspiro para equilibrar a pressão aí dentro. E tem um dreno lá para você recolher o óleo purgado aí de cada equipamento. Então, olha, aqui são adaptações. Olha lá, chega um tubo de 3/4, galvanizado. Isso aqui é numa torre de aqueles ventiladores gigantescos que tem naquelas torres de resfriamento que cai água em volta e tem um ventilador embaixo assim, ó. Então, isso aí também foi nos mancais tem esse sistema lá, ó, de lubrificação por névoa. Olha o tal motor aí, ó. Os 2 rolamentos, entra um tubinho, né, para lubrificar ali a caixinha do rolamento da frente e outro tubinho para lubrificar o rolamento traseiro aí do motor, né? Também tem um coletor ecológico do óleo, etc. Aqui está em mais detalhes, mas é a mesma coisa. O motor, outra coisa, aqui não tem conversa não. O motor é na horizontal, é na vertical, ele lubrifica em qualquer posição. Fica uma névoa em alta pressão ali, se for líquido, ele vai para o fundo. Aqui não, fica o tempo todo lubrificando tudo, né? Motor elétrico, na vertical, aí, ó, tudo pode usar essa névoa. Caixas de rolamento aqui, tem uma caixa de rolamento aqui e outra caixa aqui, ó. E eles adaptaram, colocaram esse tubinho com o terminal lá dentro da caixa de rolamento. Mais adaptações aí, ó, turbinas, mancais, tudo foi adaptado, porque não era assim, esses casos aqui. Esse tipo de bomba aqui também, ó, vai lá nos mancais, hein? Ele foca a lubrificação nos mancais. Mas
figuras da mesma. Aqui também já, olha, a tubulação vindo lá de cima e ramifica um para cada rolamento do motor, um para a caixa de rolamento dos mancais de um cano de cá, e nessa extremidade de cá tem outro tubo chegando com essa névoa de óleo. Então, quando não é construído para isso, em geral nunca foi, tem que fazer essas adaptações todas. Não é barato, tem que adequar os equipamentos, cada um deles, para receber isso. Então, tem que demorar um tanto. Agora, vamos ver alguns casos que foram usados esse negócio. Aqui uma estatística, né? Esse tal de lubrificação por névoa já tem uma população muito grande de equipamentos que já são lubrificados desse jeito. Agora, olha só, basicamente em refinarias, petroquímicas, indústria de gente grande. Indústrias menores, o sujeito já vai achar ruim do custo, já vai ficar coçando a cabeça. No caso desse aí de refinaria, petroquímica, isso aí é irrisório para eles. Então, é muito bom para essa turma aqui, ó. Então, aqui mostra aquele MTBR em anos. Esse MTBR, que é aquele tempo médio entre falhas. Estou perguntando. MTBR, isso aí, professor. É isso? Olha como é que era antes de lubrificação por névoa. Ela passa para dobra o tempo médio entre falhas, dobra. E aqui eles foram coletando mês a mês, ó, a contabilidade da estatística lá, ó, e realmente é um negócio revolucionário. Agora, um caso lá numa refinaria na Tailândia. Aqui, ó, era... Do que é isso aqui? A redução de falhas em rolamentos. E em azul é a redução de falhas em selo de bomba. Então, antes, estava lá em cima a linha. Ó. No caso do rolamento, ó, caiu praticamente a zero. A falha de rolamento. De selo de bomba caiu também, mas não tanto. Mas isso aí são números reais. Agora vamos ver aqui na REGAP. Isso aqui, esses dados, é um aluno que trabalhava lá, estava terminando o curso, ele acho que fez até o TG dele em lubrificação por névoa. Né? Então, até o ano de 1999, há 24 anos atrás, né? Tudo lá na REGAP era lubrificada pelo método convencional. O cárter, nível de óleo, anel, salpicador, etc. Então, aí eles mediram tudinho, quantificaram tudo, quanto de falha tinha nos mancais, quanto dessas falhas era por problema de lubrificação. E aí eles viram que os números não estavam bons e optaram por implementar essa lubrificação por névoa. Né? Aqui tem os números, ó. Eu falei 300, 400 bombas, aqui nada lá. A REGAP tem 822 bombas centrífugas lá, ó. Compressor, 36, olha a quantidade. Motor elétrico tem mais de 1000. Então, olha a quantidade de equipamentos que tinham. E aí, em 2010, eu acho que eles instalaram já esse sistema nesses equipamentos todos. Então, aí começou a instalação. Foi concluído em 2003. Então, não é um processo imediato, não. Processo demorado. Tem que adaptar equipamento por equipamento, etc. Os dois sistemas têm que funcionar simultaneamente, até um poder ser desativado e entrar com o outro.
né? Então, eles usaram na Regap aqui aquele Lubrimist, que é aquela foto que eu mostrei, que eles tinham até no stand ali, né? Então, usaram esse equipamento aqui, ó, que eles usaram. Tem lá um sistema de alarme, que tem que ter alarme. Senão, dá algum problema, de repente, começam as bombas todas falharem. Faltou óleo lá. Então, tem que ter alarme. Dispara qualquer coisa. Então, aí eles começaram a controlar o consumo de óleo, ao tal tempo médio de falhas aqui, TMF, os custos de manutenção com troca de mancais. E aí eles levantaram isso tudo antes da implementação desse negócio e depois da implementação desse negócio, né? Aí está lá. Então, a temperatura. Agora vamos ver os resultados. A temperatura e vibração. Em média, eles mediram essas temperaturas lá e tal. A temperatura das bombas caiu entre 6 e 8 graus Celsius. Então, funcionava a 60, passou a funcionar a 54 graus, na média. Isso melhora muito a situação do mancal de rolamento ali dentro. Um pouquinho que baixa a temperatura é bom, né? No caso da vibração, foi reduzido esse problema de vibração em 5%. Né? O tal consumo de óleo. Né? Atualmente, a Regap, para lubrificar aquilo tudo de equipamento lá, aquela população toda, eles gastam 56 litros de óleo por dia. Por dia. E no ano, isso dá 20.500 litros de óleo lubrificante. Né? No caso do anterior, eles gastavam 32 mil litros de óleo. Então, reduziu, mas não foi aquela maravilha que eles falavam antes lá, não. Cai 80%. Não, caiu aqui 1/3, mas está ótimo. Já é 10 mil litros de óleo por ano economizado. Né? Aqui cai 37% do consumo de óleo que tinha antes e depois do... Tá bom também. Né? Então está aqui o consumo de óleo antes, que era pelo sistema convencional, e depois de implementada esse lubrificação por névoa. Caiu 10 mil litros por ano. O tal tempo médio entre falhas, que era de 28,9 meses antes, caiu para 40 meses. 40% de aumento. Excelente também. Aí eles foram acompanhando, ano a ano, esse aumento de tempo médio entre falhas, né? De antes, durante a implantação, que é de 99 a 2003, e depois da implantação. Né? Então, melhorou muito esse tempo. Quanto mais tempo o equipamento ficar sem estragar, melhor. E quanto mais tempo ele demorar para estragar, maior a disponibilidade. Né? Então, fica o equipamento mais tempo disponível. Né? Aqui a disponibilidade também. Olha como é que aumentou no gráfico aqui. Ó. Isso ano a ano, uma transição entre o convencional e o sistema por névoa. Melhorou bem. Então, reduziu de 28 para 20 falhas por mês. Aí começa já dá para fazer a conta, né? Eles gastavam 11.500, né? E não entendi aqui, 11 milhões, está esquisito aqui. Deve ser milhões. 1.150.000 e passou a gastar só 90 mil por mês. Então, economizou só aqui 1 milhão com esse negócio.
Para implantar aquilo, lá no ano 2000, a Regap gastou 4 milhões. Né? Então, só desse aumento do tempo médio entre falhas, a redução do custo de manutenção, mão de obra, etc., em menos de 4 anos, aquilo já foi pago. Payback, tem um nome isso aí. O retorno, etc. E aqui na Regap, é lógico que a Regap é da Petrobras. Então, aí eles falaram, não, vou usar um óleo da Petrobras. Aí eles começaram a usar esse aqui, ó, Marbrax TR68. É um óleo parafínico, e aquele 68 lá, você já sabe o que é, ó, é um ISO 68. Um ISO 68. Porém, eu faço questão de pôr essa parte aqui na aula, porque, de repente, você chega lá na onde você trabalha, ou um grupo de discussão aí da engenharia mecânica, fala, não, esse negócio é uma maravilha, tem que pôr isso para tudo quanto é lado e o negócio não dá problema, é só maravilha, é um negócio muito bom, bom demais. Não é verdade isso. Na prática, as coisas não acontecem isso. Esse negócio lá na Petrobras deu problema. Começou a dar problema. Começou a disparar lá, entupindo os bicos lá, aquele bico que chega lá no final, estava entupindo, vários. Começou a entupir. Nossa Senhora. Então, o óleo não chega no mancal, e aí começa a bomba funcionando, estraga o mancal. Começou a dar problema. Então, quem é o suspeito do problema? O óleo lubrificante que eles estavam usando. Eles começaram, deve ser esse óleo aqui, vamos olhar o óleo. Porque o sistema Vortex não tem manutenção, não tem nada, é tudo. Não tem problema. O sistema deve ser o óleo. Né? Então, a própria Petrobras tem um laboratório de ensaio de óleo lá, porque eles fabricam óleo, né? Então, eles pegaram, ele montou um sisteminha em pequena escala desse, de névoa, lá dentro do laboratório, e começou a testar 3 tipos diferentes de óleo. Esse Marbrax TR68, que é o que ele estava usando, era um parafínico. Testou esse outro aqui, ó, que já tem uma viscosidade um pouco maior, que era um óleo naftênico. E esse aqui, ó, que é 68, ISO 68 também, é parafínico também, mas tem aditivos. Antioxidante, anticorrosivo, antidesgaste, tem um monte de aditivo esse último aqui. Então, vamos testar os 3, então. O que a gente está usando e outros 2 para comparar. E aí, aconteceu o óleo mais viscoso deles, que é o ISO 100, foi o que menos problema surgiu entupimento de bico. Uai, que estranho. Qual que é a diferença dele para o outro, basicamente? Ele deveria ser até pior, porque ele é mais viscoso um pouco. Não é viscosão, não. Mas é mais viscoso que o outro. Então, ele era o candidato mais provável, menos provável de dar certo. E foi o que teve melhor resultado. A diferença dele para o outro é que ele é naftênico. Ele era naftênico. Então, aí que eles entenderam, opa, então pode ser. Aí tem a ver com aquela primeira aula nossa lá, que eu falei que tem óleo lubrificante parafínico e óleo lubrificante naftênico. Aí eles falaram, pode ser isso. Aí fizeram uma formulação. Aqui as características dos 3 óleos que eles testaram lá, né? Densidade, ponto de fulgor, viscosidade é 40, de 100. Veja que esse do meio aqui, que deu mais certo, a viscosidade dele é bem maior do que os outros 2. Ó. O certo era que ele não desse certo, já que ele era mais viscoso, mas, pelo contrário, ele é que deu certo.
Ó, o índice de viscosidade dele, estou achando até estranho aquele ali, 12. Muito esquisito, eu vou conferir esses dados aí. E o ponto de fluidez, quer dizer, aguenta baixíssimas temperaturas, é similar aos três. Enfim, eu vou usar esses dois valores aí na próxima prova para calcular o índice de viscosidade desses três óleos aí, ó. Anote aí, hein? Mas você vai cobrar uma questão dessa de novo, professor? De novo aqui, ó, mas agora com dados reais, ó. Com dados reais. Inclusive, nós vamos corrigir esse valor aqui. Aqui. Então, agora, você comentou aí sobre o entupimento dos bicos do sistema de lubrificação por névoa, mas uma coisa que eu não percebi até agora foi a presença de manômetros nessa linha de lubrificação, que, por exemplo, o entupimento vai gerar, nem que seja um pequeno aumento de pressão, isso poderia ser monitorado. Tem, de vazão, tem sensor de tudo. Dispara um alarme qualquer coisa, a temperatura modificou, a vazão do óleo modificou, tudo dispara alarme, porque a pessoa fica lá, não precisa de ter o lubrificador em cada máquina. Ele fica lá parado. Tem que acender alguma luzinha lá no equipamento para eles verem. Tem que parar logo a máquina que está com problema, porque ela não pode funcionar sem óleo, né? Então, tem que ficar atento nisso. Mas veja bem o que aconteceu nesse caso aqui. Aí, a Petrobras tem esse CENEP, aqui é o Centro de Pesquisa da Petrobras. Aí eles fizeram um novo óleo especial para esse sistema de lubrificação por névoa, com uma viscosidade menor. Olha lá, esse novo óleo chama Lubrax Mist 68. Quer dizer, o que deu certo no teste deles lá era 100. Aí falou, não, vamos fazer um com a viscosidade mais baixa, mas naftênico. Então vocês veem que nem tudo são flores, né? Ah, só coisa boa, colocou, deu problema. E eles chegaram a essa... Hoje eles usam esse Lubrax Mist aqui, já não é aquele que eles usavam lá no início, que foi por causa desse problema que surgiu. E aí passou esse novo óleo em todas as refinarias da Petrobras. Agora, nesse sistema de lubrificação por névoa, tem que usar este óleo aqui, ó. É da própria Petrobras também. Passou a adotar isso em todos, acabou esse tipo de problema. Quer dizer, as coisas, na prática, podem ocorrer problemas, mas você, com engenharia, você consegue superar o problema. Quer dizer, não é o caso da Petrobras desligar e tudo isso e falar, não, vamos voltar à lubrificação manual mesmo. Não, eles buscaram a solução, acharam, e hoje mesmo eu achei isso aqui, ó. Tem para vender, ó, tem no catálogo da Petrobras esse óleo Mist aí, 68, está aqui a básica dele. Eu devia ter apertado adicionar orçamento, porque aí deve dar o preço dele. Aqui tem um balde dele, olha lá. É um óleo que a Petrobras tem na linha dela agora, só para esse tipo de lubrificação de névoa. Então, se comprovou que a lubrificação por névoa é muito melhor ao sistema convencional, a confiabilidade e redução de falha é significativa, né? O retorno do investimento ele acontece, sim, porque diminui os custos de tudo, né? Além do retorno financeiro que o cara tem uma questão do impacto ambiental, não pode ter vazamento. E aí a turma ecológica vai achar ruim, a turma que ganha periculosidade vai querer aumento também, né? Então não pode ter vazamento. E como reduz um monte de outras coisas, acaba sendo ecologicamente correto também. Ok, senhores?
Ok, professor. Beleza. Tranquilo. Ótimo. Então, deixa eu sair desse negócio aqui. Vou voltar aqui para o Teams. Ótimo. E eu queria também conversar uma coisa com vocês, que eu estava de olho aqui no calendário. Hoje é dia 11 de dezembro. Nós temos ainda uma aula no dia 18 de dezembro, semana que vem. Certo. Depois a gente entra no recesso de 2 semanas. E a aula volta no dia 6 de janeiro, é isso? Mas aí a nossa aula mesmo é dia 8, né? Que é quarta-feira, 6 é segunda. Isso, exato. É na semana do dia 6. Então, no dia 8, a gente tem outra aula. Então, olha, eu tenho que dar ainda uma aula de lubrificação de motores, que vai ser a próxima, na semana que vem. Motor de combustão interna. Depois, essa do dia 8 aí é uma aula muito especial. Estou com medo de não ter quórum, mas é por causa da data, mas está tudo. Eu estou pondo lá no YouTube. Embora a turma não está vendo essas aulas lá no YouTube, o YouTube dá a estatística de quantos assistiram, quanto tempo ficou assistindo, é um negócio que eu nem sabia, muito interessante. E eu estou vendo pouco o aluno vai lá ver essas aulas. É lógico que vocês que estão aqui assistindo não precisarão ir lá assistir a aula, mas a não ser que queiram tirar alguma dúvida, ou rever algum pedaço, etc. É mais para aqueles alunos que não puderam estar aqui hoje na aula ao vivo, né? Tem um nome essa aula, esse tipo de aula aqui. Porque tem a aula que o professor grava e disponibiliza e tem outra que ele está ao vivo, igual eu estou aqui. Então, essa aula do dia 8 vai ser sobre lubrificação de mancais. E eu comentei com vocês, lá no início do curso, porque um bom técnico em lubrificação pode ser que a maioria das coisas que a gente falou aqui, ele conheça. Mas a diferença entre o conhecimento de nível técnico para o conhecimento de nível superior, de nível de engenharia, a diferença vai ser essa aula aí do dia 8. Porque nós vamos ver como que calcula matematicamente a viscosidade de um óleo para mancal. Aquela curva de pressão, de distribuição do óleo, tudo aquilo dá para calcular matematicamente. O técnico ele vai consultar uma tabela e vai ver os valores lá. E o engenheiro, no caso vocês, que tiveram a felicidade de matricular na disciplina de lubrificação, vai saber de onde vieram os dados que o técnico está consultando. E vai saber calcular, se necessário for também. Né? Então, essa aula do dia 8, ela é muito importante. Ela é uma aula mais teórica, menos informativa, como eu estou da maioria das aulas, e mais teórica. Nós vamos fazer conta, calcular, fazer equação. Essa do dia 8 é isso. E no dia 15 de janeiro, nós confirmei hoje com o Ângelo da Laboróio, ele vai fazer a palestra para nós. Só tinha o dia 15 para ele. E eu estava pensando em a gente agendar a nossa aula, a nossa prova final, para o dia 22 de janeiro. Que é presencial. Nossa, professor, é porque nessa semana vai ter apresentação de TCC e eu, por exemplo, vou ter exatamente no dia 22, no horário da sua aula. Ué, mas eu apresento no dia 21. Eu apresento dia 22 aí e dia é 23. conversar com o Horácio, não tem como. Olha, eu também estou com esse problema. Eu estou com um monte de aluno me chamando para a banca. E eu, se não me engano, tem uma semana em dezembro
Semana que vem já. Semana que vem. E semana que vem eu estou num concurso, na banca de um concurso, para contratar um professor novo, a semana inteira. Então, a banca tem que ficar a semana inteira por conta desse concurso, que tem que dar prova, tem que assistir aula dos candidatos, etc. Então, todo mundo que está me chamando falou: essa semana de dezembro aí vai coincidir com esse concurso, eu não vou poder. Aí o pessoal está jogando tudo lá para janeiro. Pessoal, posso. Não sei se os colegas aí vão achar boa ideia, mas, por exemplo, o dia 29 de janeiro, que é uma semana depois, já finalizou a última semana de apresentação de TG, né? Que é essa semana do dia 20 até o dia 25. Depois do dia 25 já não tem apresentação mais. É possível marcar a prova para o dia 29 de 2025? Eu estava querendo deixar essa aula do dia 29 para exame especial, porque pelas notas que eu vi da primeira prova, tem muita gente que vai acabar ficando na faixa do exame especial. Professor, será que não seria, não sei se o senhor vai ficar bom, mas deixar a gente fazer essa prova online não seria melhor, não? Porque aí quem ficar dia 29 para o exame especial, eu acho que na outra semana não tem. Ainda temos uma semana de folga. Qualquer coisa ainda dá para a gente usar o dia 5 de fevereiro. Dá mesmo. Professor. Então, podemos marcar a prova para o dia 29. O dia 29, deixando o dia 5 para exame especial, que aí não tem mais outra chance também para fazer esse exame especial. Agora, a prova, senhores, todo mundo, em tudo quanto é lugar que eu vou, adorou esse negócio de aula igual nós estamos tendo aqui, que não sabia que existiam esses recursos, eu também não sabia, e que foi, apesar da pandemia matou um monte de gente, mas não foi graças à pandemia que esse negócio desenvolveu, porque a UFMG é muito tradicional, eles não iam aceitar uma aula dessa assim de jeito nenhum. Só o negócio aconteceu por causa da pandemia. Reflexo é que essa disciplina está sendo semi-presencial, né? Agora, o que todo mundo, no caso dos professores, comentam, assim, não, aquilo é maravilha, etc. Só o problema de prova é que não ficou bem resolvido. Para dar prova à distância, aí a pessoa tem que usar a múltipla escolha. Que aí o próprio Moodle embaralha as questões, o próprio Moodle corrige e tal. Mas aí prova aberta no Moodle também, professor? A gente manda o arquivo da prova aberta. Se eu mando as questões no Moodle, e a gente faz à mão, manuscrito, e manda o arquivo manuscrito para o senhor. Mas a reclamação, e eu vi isso na época da pandemia mesmo, tá? Eu dava uma prova, uma moça lá deixou o microfone ligado, ela estava falando no grupo de WhatsApp. Gente, a questão número tal, manda aí. Peraí, então basta vocês terem um grupo de WhatsApp, todo mundo aí, que a prova é resolvida em conjunto. Então, essa foi uma crítica não minha, mas de todos os professores. E por isso é que quando eu aceitei dar essa disciplina dessa maneira, eu falei, mas tudo bem, mas a primeira aula e as duas avaliações seriam presenciais. Então, isso é uma coisa que eu acho que é importante. Ô, professor, caso, eu não sei se tem mais gente na turma que, por exemplo, já marcou a defesa para o dia 22, que, por exemplo, se fosse só eu e você puder me dar em outra data, eu vou na faculdade em outro horário, não teria por que trocar uma semana a matéria, né, a prova, por causa só de mim, entendeu? Eu só falei porque seria o meu caso, e caso você pudesse me dar uma alternativa, que não atrapalharia a sala toda. Foi só você que levantou esse problema? Dia 29. Não, eu estou na mesma situação. Professor, dia 29, eu não sei com os outros alunos aí, mas pelo menos grande parte que eu conheço aqui, assim, eu não tenho nenhuma matéria que vai passar da semana do dia 22, sabe? Então, assim, eu moro longe, muita gente mora também, acaba que vai mais cedo. Então, assim, dia 29 seria uma péssima data, na minha opinião, sabe? Se pudesse manter, ou então... Não, eu manteria, já que a Gabriele, que foi a que vai ter o TG dela justamente no dia da aula,
no horário da aula. Se for só o caso dela, então a gente faz o seguinte: eu aplico a prova para todo mundo e depois dou uma prova separada para ela, como aconteceu na primeira prova. Uns 2 ou 3 alunos não fizeram a prova naquele dia. Mas eu marquei com eles, olha, eu vou estar dando uma aula em tal sala, assim, aparece lá que eu tenho uma outra prova para te dar. Por que você não abre a votação no Moodle, então, professor? Não, que votação que é? Vamos resolver aqui, ó. O calendário original que eu dei para você seria o seguinte: dia 22 é a nossa prova final. E ainda temos tempo para fazer o exame especial. Todo mundo vai parar ali no dia 22 mesmo, não é só... Vai ser quase todos os professores já encerrados. Isso mesmo. Né? Por isso, então, está dentro da nossa programação. No dia 8, a aula de Mancais, no dia 15, a palestra do Ângelo, no dia 22, a nossa prova final. Caso a menina Gabriele tenha esse problema, eu resolvo os casos. Então, vamos manter assim, fica agendado dia 22 a nossa prova final. Ok? Tranquilo, professor. Por mim pode ser também, Danilo. Então vou estar mantido. Fica até agendado. Eu tenho que reservar uma sala lá, mas a gente vai se falando aí nesse meio tempo. Sim, deixa eu parar a gravação, que aí eu faço a chamada.